Hoje eu quero usar a eliminação do Brasil para trazer uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga não só essa derrota, mas qualquer situação da sua vida. Enquanto milhões de brasileiros estão vibrando tristeza, frustração e decepção, existe uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo. Será que eu preciso entrar nessa mesma frequência emocional? Talvez a maior derrota de hoje não tenha acontecido dentro do campo, mas dentro da mente de milhões de pessoas. Calma, eu não estou dizendo que você não pode ficar triste. Claro que pode. O problema não é sentir uma emoção. O problema é quando você absorve a emoção do coletivo e permite que ela determine o seu estado interno. Porque a derrota do Brasil termina no placar. Mas será que ela precisa continuar dentro de você? E é aí que eu quero trazer Jung para essa conversa. Jung falava sobre o inconsciente coletivo. De uma forma bem simples, ele dizia que nós não vivemos apenas as nossas emoções individuais. Nós também somos influenciados por símbolos, padrões e emoções compartilhadas por toda uma sociedade. E o futebol, para nós brasileiros, carrega um peso muito grande. Então, quando a seleção perde, não é só um jogo. Para muita gente, parece que algo muito maior foi abalado. A esperança, o orgulho, a expectativa, a identidade de um país inteiro. E se você abrir as suas redes sociais, você vai perceber isso. Porque as pessoas começam a reclamar, criticar, se frustrar, se irritar. E de repente, parece que o clima emocional de todo mundo muda junto. Em algumas tradições espiritualistas, esse fenômeno também é chamado como egrégora, que é um campo simbólico alimentado pelos pensamentos e emoções de um grupo de pessoas. Cada um interpreta isso de uma forma, mas independentemente da sua crença, existe algo que todos nós podemos observar. As emoções coletivas influenciam a nossa mente. E se você não estiver consciente, você vai começar a sentir o que talvez nem seja totalmente seu. E isso não acontece só no futebol. Isso acontece quando todo mundo está falando de crise, ou quando todo mundo está com medo, quando você entra em um ambiente pesado, quando você convive com pessoas que só reclamam. Quando você abre as redes sociais e parece que o mundo inteiro está vibrando raiva, frustração e escassez. Então, sem perceber, você começa a entrar nessa mesma frequência emocional. E quando você percebe, aquela energia já entrou no seu dia, no seu corpo, nas suas conversas e até nas suas decisões. Por isso, hoje eu quero te fazer uma pergunta. Essa emoção é realmente sua ou você apenas absorveu do ambiente? Porque existe uma diferença enorme entre sentir e se contaminar. Você pode reconhecer a tristeza coletiva sem transformar isso em uma derrota interior. Você pode entender a frustração das pessoas sem carregar essa frustração como se fosse sua. Você pode torcer, se emocionar, se decepcionar, mas ainda assim escolher permanecer consciente. Porque a verdadeira liberdade começa quando você para de reagir automaticamente ao que todo mundo está sentindo e começa a escolher o estado interno que você deseja cultivar. E isso vale para qualquer área da sua vida. Talvez hoje não seja uma derrota no futebol. Talvez seja uma crítica que alguém fez a você, ou talvez uma notícia ruim, uma conversa pesada, uma perda, uma situação que não saiu como você esperava.
E nesses momentos, a pergunta continua sendo a mesma. Eu vou entrar na vibração da derrota ou eu vou escolher permanecer no meu centro? Porque nem tudo que acontece fora de você precisa virar desordem dentro de você. E talvez o maior desafio da nossa época não seja mudar o mundo. Talvez seja não perder a nossa consciência no meio da multidão. Então, se hoje você está triste, frustrado ou decepcionado, acolha esse sentimento, mas não more nele. Não permita que uma derrota coletiva se transforme em uma derrota interior. O Brasil pode ter perdido um jogo, mas você não precisa perder a sua paz junto com ele. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu me chamo Thay, foi um prazer ter você aqui. Quem olha para dentro desperta, e quem desperta transforma a própria realidade. Solte o controle e confie no processo. Um beijo.